Bom. Bom, queridos, a gente vai para o nosso momento de palavra. Nós vamos para Romanos capítulo 7. Nós estamos já perto de finalizar, tá bom? O capítulo 7 de Romanos. Eu não sei vocês, eu não sei a experiência de vocês, eu não sei até que ponto vocês têm retido, né, daquilo que tem sido ensinado. Mas, queridos, a gente tem estado diante de um texto muito profundo, sabia? Muito profundo. E eu queria convidar vocês para ler os versículos do 21 até o 24. Tá? Se tudo der certo, a gente vai abordar até o versículo 24, viu? Então, acompanhe comigo a leitura, por favor. Acho, então, esta lei, que fazer o bem, o mal, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vamos orar ao Senhor mais uma vez, tá bom? A gente já orou esse tempo todo, mas agora a gente vai fazer uma oração diferente, tá? Nós vamos orar por nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, agora, apresentando ao Senhor as nossas vidas e pedindo ao Senhor que nos ajude na compreensão da Sua palavra. O Senhor sabe, nós temos estudado um texto difícil, Pai, não é fácil compreender aquilo que nós estamos estudando e temos a consciência, Pai, que nós precisamos de ajuda. Por isso nós oramos a Ti. Pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento, que ilumine o nosso entendimento, Senhor, de maneira que a palavra seja a bênção na nossa vida, Senhor. De maneira que a palavra possa produzir os frutos, Pai, que necessários da nossa vida, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Ajude-nos. Essa é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, a gente vem explicando esse texto, a gente vem trabalhando esse texto. O texto vai sendo construído de maneira muito paulatina, sabe? Paulo vai colocando os argumentos um após o outro, e cada vez que ele acrescenta um argumento a mais, ele vai dando explicação daquilo que ele disse anteriormente. É muito interessante a maneira como Paulo coloca tudo isso que ele vem ensinando, tá? É interessante demais. Chega a ser, para quem é estudante da Bíblia, para quem vive mergulhado no estudo da palavra de Deus, chega a ser algo assim atraente para mim, por exemplo, entendeu? Porque a maneira como vem sendo construído o pensamento, a maneira como ele vem elaborando a ideia, por mais profunda que seja, quando você observa a construção do texto, a construção da argumentação, é algo assim brilhante demais, tá? Não é só uma questão espiritual, é lógico que o nosso interesse maior é o espiritual, que o nosso interesse maior é que vocês possam, de fato, serem alcançados, abençoados pelo texto, tá? Mas vai muito além disso, querido, vai muito além disso. Então, tudo que nós vimos até aqui, nesses versículos, do 21 até o 23, nós estudamos, nós temos 2 semanas estudando esses versículos, tudo que nós vimos, querido, e tudo aquilo que já foi falado, nos leva a uma conclusão. Paulo está dizendo, olha, eu tenho prazer na lei de Deus, segundo a minha mente, né, segundo o meu entendimento, segundo o que realmente eu considero que sou eu, né? Aí ele faz uma distinção daquilo que ele é como pessoa, né, do seu entendimento, da sua mente. Ele faz uma distinção dos órgãos, do corpo, entendeu? Da carne, por assim dizer. Então ele está dizendo assim, ó, segundo a minha mente, eu tenho prazer na lei de Deus. Isso vem sendo o ensino de Paulo desde o versículo 14. Ele está usando aqui a vida de uma pessoa fictícia, que alguns dizem que é o próprio Paulo, eu tenho dificuldade de acreditar que seja,
mas ele está usando aqui a vida dessa pessoa para falar da lei de Deus. E aí ele usa as dificuldades dessa pessoa. O que a gente entende aqui, querido, é que essa pessoa da qual Paulo fala, por alguma razão, ele foi iluminado no seu entendimento, na sua mente, que eu disse a semana passada, isso Paulo está falando da sua alma, do seu espírito, entendeu? Ele faz uma distinção entre aquilo que é a sua alma e o seu espírito e aquilo que é físico, aquilo que é corporal, aquilo que ele chama de carne, né? Que envolve coisas que estão além daquilo que é físico, mas ele faz essa distinção clara. É, ele usou esse mesmo termo lá no versículo 18, falando dos dois mins que ele vê nele. Um mim que não tem utilidade nenhuma, que não quer fazer o bem, e um mim que quer fazer o bem. Então, ele está falando dessa alma iluminada pelo Espírito de Deus, né? ou que teve o seu entendimento iluminado, que compreende a lei, que quer viver a lei, que se alegra com a lei, mas não consegue viver a lei. Por quê? Porque há um outro mim nele, né, que habita essa carne, que aqui ele chama aqui de outra lei, ou lei do pecado, né, que está nele e que o impede de fazer aquilo que ele acha certo. Com a mente, ele conhece a palavra de Deus, ele foi iluminado na sua mente, ele entende ela agora, mas ele encontra no seu corpo uma resistência muito forte, que ele chama de lei nos meus membros, ou lei do pecado, e essa lei o impede de viver aquilo que ele acredita. Então, a gente está diante de um homem vivendo um dilema, tá bom? Um dilema. Tudo o que nós falamos nos leva a essa compreensão. Esse homem, ele tem prazer na lei de Deus, mas ele não consegue obedecer à lei de Deus. Esse foi a conclusão que nós chegamos, viu? Que esse homem tem prazer na lei de Deus. De acordo com a sua mente, com o seu entendimento, ele realmente tem prazer, mas ele tem lutas, no caso, por causa do pecado do seu corpo. A questão que a gente chega é a seguinte: se é verdade que esse homem tem prazer na lei de Deus, né? E a pergunta é por que ele não consegue viver na prática aquilo que ele acredita e ele sabe que é o certo? Por que ele não vive, ele não pratica a lei de Deus? Aí eu coloco aqui a resposta, querido, porque Paulo coloca isso, né? Ele diz assim: vejo nos meus membros outra lei. É por isso que ele não consegue, mesmo ele amando a lei de Deus, mesmo ele tendo o entendimento da lei de Deus, ele não consegue viver, por quê? Porque existe uma outra lei nos membros. Membros aqui é uma expressão para corpo, tá bom? Há uma lei no corpo do corpo dele que o impede de viver aquilo que ele sabe. E eu vou abordar isso hoje, tá bom, queridos? No intuito de que você possa, de fato, entender o que Paulo está colocando. Então, vamos lá. Ele diz basicamente isso: vejo outra lei, tá? Vejo nos meus membros outra lei. Não outra no sentido numérico, como se ele quisesse dizer, eu já tinha achado uma lei em minha mente, mas agora achei uma segunda lei. Não, o que ele quer dizer é uma lei diferente, não meramente adicional, porém essencialmente diversa. Eu encontrei uma lei diferente da lei que está na minha mente, tá? Ele contrasta essa lei com a lei que está na minha mente. Eu sei que há uma lei na minha mente, mas eu também sei que há uma lei no meu corpo, tá? Então, ele está dizendo basicamente isso: há uma lei na sua mente e há uma lei em seus membros, no seu corpo. É muito curioso isso, né? Isso faz a gente voltar imediatamente para Romanos 7,18, quando ele fala dos dois mins que estão lá. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, é essa lei nos membros aqui, tá? Ele está falando disso, é a lei no corpo, é a mesma coisa do versículo 23 aqui, tá? Porque em mim, o que é esse mim? Ele vai explicar quem é esse mim. Isto é, na minha carne, ou seja, nos meus membros, no meu corpo, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Esse mim aqui agora
já não é mais a carne, já não é mais o corpo. Esse mim aqui agora é a mente, é o entendimento dele, entendeu? Então, eu sei que em mim, eu sei que no meu corpo não há bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, está na minha mente, mas não o realizá-lo. E ele não realiza exatamente porque há essa lei nos seus membros que o impede de realizar aquilo que ele sabe que é o certo. Queridos, eu sei que praticamente todos nós temos essa experiência, sabemos do que Paulo está falando. Eu sei que ele coloca de uma forma que a linguagem parece profunda, mas na prática nós conhecemos isso. Nós sabemos o que é isso, entendeu? Como cristão, nós queremos, se nós somos cristãos de fato, nós queremos agradar a Deus. Nós queremos viver para Deus. Nós queremos viver uma vida de oração, nós queremos conhecer a palavra de Deus, essas coisas, nós queremos conhecer Deus, na verdade. E muitas vezes a gente se dispõe a buscar, se dispõe a orar mais, a ler mais a Bíblia, entendeu? A congregar mais, a se envolver mais com a obra de Deus, ou apenas a buscar mais o conhecimento de Deus. Mas aí, quando a gente se dispõe a fazer isso, nós encontramos essa lei em nós, essa ação do pecado no nosso corpo, que nos paralisa muitas vezes. Às vezes as pessoas elas vão, você vai a um retiro como que aconteceu agora, tá bom? E você chega no retiro e aí você é exposto à palavra de Deus de uma forma assim muito abundante, né? E aí eu tenho certeza, não todos, mas eu tenho certeza que boa parte dos irmãos que foram voltaram com o desejo sincero de buscar a Deus, de levar a Deus mais a sério. Então há uma disposição para isso, só que eles vão se deparar com uma guerra travada dentro deles. Por um lado, há essa consciência de que eles precisam. Por um lado, há até o desejo de buscar. Mas na hora de colocar isso em prática, eles encontram aquilo que Paulo chama de essa lei nos seus membros, que está bloqueando a atitude. Se nós não tivermos consciência disso, irmãos, nós vamos viver uma vida cristã frustrada. Frustrada. Porque o motivo, Paulo está dizendo aqui, é lógico, queridos, tá? Eu defendo a ideia de que Paulo esteja falando de um homem, né, que teve a sua mente iluminada, mas que ele ainda não passou pelo novo nascimento, ele ainda não conhece a Cristo, ele ainda está vivendo. Eu não quero adiantar, a parte final a gente vai tratar disso, né? Na parte final do capítulo a gente vai tratar disso, mas nós temos aqui um homem que ele tem uma mente iluminada, mas ele não consegue viver. Eu acredito que o cristão, ele não viva exatamente essa mesma experiência, porque o cristão nascido de novo, o cristão que já caminha com o Senhor, ele tem algumas vantagens que esse homem não tem, tá bom? Vou falar disso daqui a pouco também, tá? Mas sim, a luta está lá. Tá? Seja usando essa linguagem de Paulo aqui, ou seja usando a linguagem de Paulo lá em Gálatas, no capítulo 5, né? O espírito lutando contra a carne, você vai encontrar essa luta. A gente quer viver, a gente vai a um retiro como esse, a gente se expõe à palavra de Deus e deseja verdadeiramente viver para Deus. Só que a gente encontra dificuldade. E a dificuldade, querido, não é só por minha culpa, entendeu? A dificuldade é porque, mesmo sendo salvo, mesmo tendo o Espírito habitando dentro de mim, o pecado também ainda habita dentro de mim. E esse pecado se opõe ao que eu quero fazer, à maneira de viver para Deus, ao agradar a Deus. Então a gente tem um pouco dessa luta, tá bom? Então veja, olha só, querido, essa lei não é uma lei no sentido numérico, não é outra no sentido numérico, mas é outra no sentido de algo diferente, tá? Ele sabe que há uma lei na mente e ele sabe que há uma lei nos seus membros, tá?
É disso que ele está colocando aqui. E com certeza, essa lei nos membros, né, que atua nos seus membros, não é a lei de Deus, tá bom? E com certeza também não é a lei que opera na mente desse homem, né? Não é, querido, é uma outra lei, tá? O que ele quer dizer é que há um poder, né, e um princípio dominante em seus membros que atua como uma lei que pode ser verificada, assim como o dia segue a noite ou a noite segue o dia, assim há uma lei que pode ser verificada. Toda vez que esse homem tenta viver aquilo que ele sabe, ele encontra uma barreira, ele encontra um princípio que se opõe ao que ele quer fazer. Tá? É nesse sentido que Paulo está colocando aqui a questão. Não é algo que está ali, irmãos, ocasionalmente e às vezes está ausente. Não, não, querido. É algo que sempre está ali. É uma lei, né? Sempre presente e sempre atuante. Por isso ele descreve ela como uma lei em seus membros. Há uma barreira, há um poder na vida desse homem que o impede de fazer aquilo que ele acha que é o certo a ser feito. É o que o impede de viver a lei de Deus, tá bom? Com a palavra membros, lembra aí? Está aqui, vejo nos meus membros, né? Essa palavra aqui, querida, ela tem o mesmo sentido que tem lá no capítulo 6 de Romanos. É aquilo que Paulo contrasta com a mente. Olha, às vezes a gente pensa em mente, né? Pastor, como é que pode contrastar a mente? Às vezes a pessoa pensa em mente, ela pensa logo na cabeça, no cérebro. Não, irmãos. O cérebro é algo que você pode ver. Quando você faz uma cirurgia no cérebro, ele abre o teu cérebro, entendeu? A mente você não pode ver. É por isso que a gente chama de mente aqui, eles chamam de entendimento, e a gente chama isso de alma, tá bom? É a parte imaterial do homem, tá? Então, há um contraste no ser humano entre aquilo que é imaterial, que não pode ser visto, e aquilo que é material, que eles chamam de membros, ou corpo, ou carne, tá? Há essa distinção, há esse contraste aqui. Então, membros têm esse sentido, tá bom? É desse modo que Paulo vê o homem aqui, querido. Há no homem a sua mente e o resto dele, tá? Seus órgãos corporais, seus apetites e tudo mais. Nesse sentido, há uma lei na mente e há também uma lei nesta outra parte. E o que é que veja só, irmãos, o que é que a lei que habita em seus, o que é que essa lei faz? Essa lei que habita nos membros desse homem faz. O que ela faz com ele, na verdade? Olha o que Paulo diz. Em primeiro lugar, ele diz que essa lei batalha ou guerreia contra a lei da sua mente. Olha o versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente. Essa lei está guerreando. Ele usa uma expressão muito forte. Essa palavra aqui, guerrear, querido. Quando você vai para os dicionários de grego, tá bom? E aqui tem o Vini ou o Vine, né? Uma vez eu fui chamar Vini diante do meu professor, o pastor Silas, e ele disse: não, 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 é Vine. O nome é em inglês. Eu digo: tá bom, pastor. Mas eu vou chamar de Vini, continuar chamando de Vini, tá bom? O Vini, o Sturgeon, o Strong, tem tantos lá, tá? Essa palavra significa guerrear, significa opor-se de forma ativa e intensa. Então, é oposição intensa, é oposição ativa o tempo todo, entendeu? Significa estar em guerra com, né? Ou fazer guerra contra. Esse é o sentido da palavra no grego. Lloyd Jones diz que o sentido original dessa palavra é prestar serviço numa campanha militar. E ele diz que essa palavra é derivada da palavra grega da qual vem a nossa palavra estratégia, tá? Estratégia. Guerrear tem a ver com estratégia. Tudo a ver, né? Guerra, estratégia, tudo a ver. Agora veja, observe com bastante atenção, querido, a atuação dessa lei na vida desse homem descrito por Paulo. Esse homem
Com a sua mente, ele tem prazer na lei de Deus. Guarde bem isso. Com a mente, ele tem prazer na lei de Deus. Mas existe nele outra lei que está operando nos seus membros. Uma lei que tem uma estratégia demoníaca, diabólica. É como se ela estivesse sempre observando os movimentos da lei que está na mente desse homem e está sempre se contrapondo a cada movimento. Ela tem uma estratégia definida e empreende uma espécie de campanha militar para impedir esse homem de viver a lei de Deus. Você consegue imaginar? Ele está descrevendo aqui uma espécie de entidade, eu vou colocar dessa forma, tá bom? Uma espécie de ser vivo dentro do homem que o observa no sentido de impedir esse homem de fazer aquilo que a lei de Deus manda ele fazer. Imagine, vamos pegar o exemplo do retiro. Você vai para o retiro, e ali você foi exposto a um conhecimento vasto a respeito do batismo do Espírito Santo e da necessidade como que nós temos de sermos cheios do Espírito Santo, tá? Então a gente trabalhou isso, ensinou isso e instigou vocês a buscarem isso. Estamos orando nas terças e nas quintas. Vamos ter um dia de consagração em jejum agora no mês de dezembro. Então, há tudo no sentido de levar você a se envolver e a buscar realmente esse batismo com o Espírito Santo. É como se essa lei estivesse observando as suas atitudes. Quando você diz assim, agora eu vou orar mais do que eu orava, e ela começa a operar dentro de ti, usando de todas as estratégias possíveis para te impedir de você manter uma vida de oração. Queridos, eu sei que em nenhum momento no texto Paulo fala aqui do diabo, mas eu não tenho dúvida que por trás disso há um poder maligno que tenta de todas as formas nos impedir de viver para Deus aquilo que deveria ser o correto mesmo. Um homem de Deus deveria cultivar uma vida de oração, um homem de Deus deveria cultivar o hábito da leitura diário, né? Diário, todos os dias lendo a palavra de Deus. Um homem de Deus deveria ter prazer no cultuar o Senhor, no congregar, no estar junto com os irmãos, entendeu? E isso deveria ser buscado por nós todos os dias. No entanto, nós encontramos um inimigo dentro de nós que nos impede. Às vezes nós até temos o desejo, às vezes nós nos dispomos, mas nós nos deparamos com essa muralha diante de nós que nos impede de fazer aquilo que nós queremos fazer. Está aqui o Paulo descrevendo, querido. Está aqui o texto diante de nós. O que Paulo quer dizer é o seguinte, irmãos. Tão certo como ele tem prazer na lei de Deus com a sua mente e quer cumprir essa lei, ele encontra essa outra lei que está nos seus membros e que começa a provocar o oposto, que faz oposição a esse homem e luta para ditar impositivamente o que ele deveria fazer. Então ela se opõe ao que esse homem quer fazer e ainda tenta ditar o que ele deve fazer, entendeu? Novamente, irmãos, com a mente ele quer servir a lei de Deus, mas existe esse outro poder que está colocando em ação todas as suas forças e reservas para impedi-lo de fazer isso e para levá-lo a fazer justamente o contrário daquilo que ele quer fazer. Escute, querido, eu entendo, irmãos, que nós travamos uma luta diária contra poderes invisíveis. Todo homem que tentar se levantar para viver para Deus de forma agradável a Deus, todo homem que realmente desejar viver intensamente o Evangelho, ele vai sofrer esse tipo de oposição. É lógico, querido, que eu não sou doido de dizer. Novamente, essa talvez seja a diferença entre esse homem aqui e um cristão nascido de novo, cheio do Espírito Santo. Porque cheio do Espírito Santo, nós vamos encontrar oposição, sim. A oposição sempre acontecerá.
mas cheios do Espírito Santo, nós venceremos a oposição, o que não acontece na vida desse homem. Tá? O que não acontece na vida desse homem. Antes de continuar com essa argumentação, querido, eu quero te dizer uma coisa aqui, que a lei em meus membros, que ele cita aqui no versículo 23, tem praticamente o mesmo sentido de lei do pecado. Isso está no versículo 23. A lei do pecado é uma explicação para essa lei nos meus membros. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, essa lei nos meus membros e a lei do pecado, praticamente a mesma coisa. É aquilo que ele já disse lá no versículo 17. De maneira que já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Tá? O problema é o pecado, irmãos. É o pecado. Esse é o problema. Então, voltando aqui, a primeira coisa que a lei em meus membros faz é travar essa guerra contra a visão espiritual que este homem tem da lei de Deus, tá? E contra o seu desejo de cumpri-la, porque agora ele tem prazer nela. Porque ele tem prazer nela, ele quer cumprir. Mas ao se dispor a cumprir, então ele entra em guerra com essa lei do pecado que está nos seus membros e que o impede de fazer aquilo que ele quer. Essa é a realidade desse homem. Essa é a primeira coisa que essa lei faz na vida desse homem. A segunda coisa que essa lei faz, querido, diz o texto, é prender esse homem debaixo da lei do pecado. Tá? Olha o versículo novamente. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro ou me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. A expressão que eu quero chamar a sua atenção agora é a expressão me prende, me prende. Novamente, se você for para os dicionários de grego, você vai encontrar lá, e significa levar cativo, significa tornar cativo ou prisioneiro. Por isso que a Naá traduz assim, né? Essa lei me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O sentido original dessa palavra, queridos, nos leva a pensar numa lança. É uma imagem que vem à mente, tá bom? A figura é a seguinte: o grego, quando ele quer explicar as coisas a nós, ele lança a imagem para tentar dar um sentido mais claro daquilo que ele está dizendo. Então, olha a imagem que é pintada quando nós olhamos para essa expressão me prende, tá? A imagem é de dois homens que estavam lutando. Um venceu o outro e o vencedor toca com a lança o corpo do vencido, tá? Ele o faz prisioneiro. Mas não somente o faz prisioneiro, mantém a lança com a ponta em seu corpo e diz: se você tentar fugir, eu atravesso o seu corpo com a lança. Você já deve ter visto em algum filme, né? O cara apontando a lança ou a espada. Se você tentar alguma coisa, eu te mato, na verdade, entendeu? É essa imagem que o grego usa para descrever a expressão me prende. O homem derrotado aqui, querido, ele é um completo cativo. Ele foi vencido. E ele está em absoluto desamparo, sentindo a ponta da lança no seu corpo. Isso é me prendo. É o que ele quer dizer com me prende. Com me faz prisioneiro, tá bom? Irmãos, esse texto, querido, esse texto que nós estamos estudando, nós vemos claramente aqui os dois mim citados. Né? Eu já disse isso a vocês. Está muito claro. A minha mente, que foi iluminada, esse é o mim que quer fazer o bem, né? Mas há também essa lei do pecado, essa lei nos meus membros, é o mim onde não habita bem nenhum. Entretanto, querido, Paulo aqui, ele não está interessado em abordar esses mins aqui, tá bom? O interesse de Paulo aqui está na personalidade total desse homem que ele vem usando para ilustrar a verdade a respeito da lei. O interesse é ele. Por que eu digo isso? Porque Paulo não meramente aqui está dizendo que essa lei nos membros põe a parte pecaminosa dele em cativeiro.
Escute o que eu vou te dizer, porque existe uma interpretação equivocada a respeito desse texto, que diz que o que Paulo está falando aqui é que essa lei nos membros põe a parte pecaminosa dele em cativeiro. Só isso. É como se a interpretação é que Paulo não está aqui falando da personalidade total. Lembra lá, né? Eu vejo nos meus membros uma outra lei. O homem, se a personalidade total, vê uma lei que está atuando nos seus membros e uma lei que está atuando na sua mente. O homem, como um todo, ele está vendo essas duas coisas. Novamente, eu sei que isso complica, eu sei que às vezes a gente tem essa dificuldade de entender isso. Quando eu estava falando sobre os mins, a mesma coisa. O homem que está falando percebe nele um mim em quem não há nenhum bem e percebe nele um mim que deseja fazer o bem. É a mesma coisa aqui, tá? É a personalidade total desse homem que tem consciência de que ele conhece a lei de Deus, que ele foi iluminado e que ele deseja obedecer, mas ele está vendo nele mesmo uma lei que opera contra a lei que está na mente dele. Então, esse homem está ciente de que ele quer fazer a vontade de Deus, mas ele encontra uma outra lei que o impede de fazer. Tá? Então, é nesse sentido aqui, querido, tá bom? Isso contraria esse ensino, né, que diz que não, aqui, o que está cativo aqui, né, é apenas essa parte do corpo, é só o corpo que está cativo. Esse ensino, querido, esse ensino, ele traz à tona, eu já até falei sobre isso, uma heresia muito perigosa chamada dualismo. Nessa heresia, os defensores delas dizem que só o corpo que peca, entendeu? Então, quem acredita que é só essa parte pecaminosa que está cativa, diz assim: olha, não sou eu quem estou em cativeiro. É somente a minha parte pecaminosa, é somente o meu corpo que está em cativeiro. Eu estou livre, tá? Eu estou livre. Ele faz uma separação da personalidade humana que Paulo não faz. Paulo não faz essa separação, irmãos. Veja, o dualismo divide o homem em duas partes. Eles acreditam que pode até mesmo pecar, se dar ao pecado, porque não tem problema. Afinal de contas, o corpo vai morrer. O corpo não vai para o céu. O corpo, a matéria não presta. A matéria vai ficar. A minha alma vai partir. Então não importa se eu peco. Tá? É o que faz quando o homem cria essa distinção e separa o ser humano dessa forma. É perigoso demais esse ensino, entendeu? O apóstolo aqui não está dizendo não está ensinando isso. O que ele diz é que essa lei me põe, né, põe a minha personalidade total em cativeiro. Eu sou posto em cativeiro sob a lei do pecado que está em meus membros. É isso que ele está ensinando, querido. E a maneira de refutar aqui essa interpretação equivocada, querido, né, seria perguntar qual seria então, querido, aqui, o real sentido e o propósito dessa declaração que Paulo está fazendo aqui. Eu vou tentar colocar isso para ti da seguinte forma, tá bom? Veja, Paulo aqui não está meramente descrevendo uma guerra, um conflito. Se você quer entender essa interpretação, você não pode entender. Novamente, há estudiosos, há expositores cristãos que dizem que Paulo aqui está se referindo ao fato da presença, do poder e da tendência do pecado no crente, guerreando contra a lei da sua mente e nada mais. Há só um conflito aqui. E não há nada mais do que um conflito. Como acontece num crente? O crente tem esse conflito, tá? Só que o crente tem esse conflito, e como eu já disse, se ele é um crente cheio do Espírito Santo, ele vai vencer esse conflito. Ele não vai vencer toda vez. Ele pode ser que ele tropece, mas ele vai vencer. No geral, ele vai vencer. O homem a quem Paulo descreve aqui não está nessa condição, querido. Tá? É verdade que Paulo se refere a isso no versículo 23, no comecinho do versículo 23. Vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Tá? Ele diz isso.
quando ele diz isso, que ele vê essa lei que batalha contra a lei do seu entendimento, ele está falando desse conflito. Só que ele acrescenta que essa guerra que é travada, esse conflito, tem levado esse homem à derrota, ao cativeiro, entendeu? Portanto, aqui, Paulo não está falando de uma tendência para pecar. Ele está falando de um cativeiro debaixo do pecado. Esse homem é um homem derrotado. O que o Paulo está asseverando aqui, querido, asseverando aqui, não é que meramente há uma luta em andamento dentro desse homem. Ele nos fala sobre o resultado da luta, sobre a consequência da luta. E a consequência dessa luta é que esse homem se vê em cativeiro, que ele falha completamente. A lei que está em seus membros é forte mais para ele, ele não pode vencê-la, tá? Ele é um derrotado. Ele é o homem que foi derrotado pelo outro e que tem a ponta da lança apontada para o seu corpo, dizendo: se você fugir, eu te mato. Se você fugir, eu atravesso o teu corpo com essa lança. É essa a descrição que nós temos aqui. Não é a luta de um crente que uma hora vence, depois é derrotado, que está tendo um conflito. Não, ele está descrevendo um conflito, mas o homem que está nesse conflito, ele é um derrotado. Ele não tem poder para vencer o seu opositor. Tá? É isso que está sendo colocado aqui. Ele diz: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Embora eu tenha prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, esta outra lei continua agindo em mim e me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. A pergunta é: essa interpretação está correta? É isso mesmo que Paulo está ensinando? Porque a gente precisa ter certeza se é isso mesmo, querido. Será que ele não está falando apenas de um conflito interno, como todos os crentes têm? Porque todo crente vive um conflito interno. Eu diria até que se não tem o conflito interno, não é crente, entendeu? Mas é disso que Paulo está falando aqui? Não pode ser, irmãos. Quando ele fala de me prende debaixo da lei do pecado, ou me leva cativo, né, à lei do pecado, ele está falando de alguém derrotado, na verdade. Então, como é que eu posso ter certeza? Como é que eu sei de fato que essa é a interpretação correta? Aí eu digo a vocês, Paulo responde isso no versículo 24. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Lord Johnny pergunta aqui, se Paulo está dizendo aqui que, no geral, este homem é capaz de viver a vida cristã, e que, no geral, ele tem vitória sobre o pecado, em nome de tudo quanto é razão, por que ele vai gritar em angústia, miserável homem que sou? Ele continua dizendo, não teria sentido, seria um absurdo. O seu grito, miserável homem que sou, é causado pela persistência da derrota, pelo sentimento de que ele está por baixo, não por cima, que ele enfrenta fracasso e não sucesso, que ele está em cativeiro do pecado. Sim, irmãos. O miserável homem que sou diz que esse homem é cativo, que esse homem é um prisioneiro, que ele não tem forças para se libertar do seu opositor, diferentemente do cristão que tem conflito. Porque, embora o cristão tenha conflito, ele tem vitória sobre o pecado. Na verdade, um cristão que não consegue, que vive no conflito o tempo todo, que é um derrotado pelo pecado o tempo todo, é para se desconfiar, querido, que esse cristão de fato tenha nascido de novo, entendeu? É possível que a gente caia? Sim. É possível que a gente peque de maneira vexatória? É. Prova disso, vamos lá, vamos para Davi. Eu sempre gosto da história de Davi, irmãos, porque é um retrato claro, nítido, contra toda essa perspectiva positivista do evangelho, essa coisa de que o crente é sempre vencedor, que o crente nunca. Irmãos, isso não é evangelho. Vá para Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu de maneira miserável, caiu vexatoriamente. Então, sim, o crente tem conflito, mas a queda não foi tudo na vida de Davi. Pegue e você vai ver que não houve rei como Davi, justo diante de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Sim, o conflito existe, mas o homem de Deus não vive em derrota, querido. Não vive.
O homem ao qual nós estamos nos referindo aqui é um derrotado, tá bom? É um derrotado. Ele está em cativeiro. Olha, querido, não creio que exista qualquer outra explicação para o versículo 23 que tenha possibilidade de nos levar ao versículo 24, a não ser essa interpretação de que esse homem, ele é um derrotado, que é um homem consciente das suas obrigações, consciente do seu dever para com a lei de Deus, mas ele não consegue viver. Ele está, ele está sob o jugo da ponta da lança, e por isso ele grita: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se no versículo 23 Paulo estivesse descrevendo apenas o fato de que há um conflito na vida do crente, isso jamais poderia levar, querido, ao grito de miserável homem que sou. Não há nada que leve a esse grito, exceto a derrota e o fracasso. A palavra miserável aqui, irmãos, ela é um grito de angústia e de senso de impotência. Há nesse grito, há no grito desse homem um tom de desespero, tá? Ele está desesperado com a situação na qual ele está vivendo. A própria palavra miserável sugere isso. No original, querido, ela significa exausto em consequência de pesado labor. Esse homem tinha lutado até a exaustão, tá? Mas não levou a lugar nenhum. Ele continua sendo derrotado. Por isso ele grita: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A expressão aqui, irmãos, o corpo dessa morte, eu já vi tanta explicação. Eu ouvi uma vez um pregador dizendo que o corpo dessa morte significava. Gente, aqui eu vou falar porque é um testemunho, tá? Quando eu ouvi a explicação, sem levar em consideração o texto e o contexto, e eu achei tão interessante que eu repliquei isso algumas vezes. Qual era a explicação? Ele diz que a expressão o corpo dessa morte era uma referência ao fato de que, naquela época, lá na época de Paulo, quando um homem cometia um pecado muito grave, né? Por exemplo, quando ele assassinava uma pessoa, parece, havia um tipo de punição em que, para punir o cara que matou o outro, o que foi morto era preso ao que matou. A explicação é essa. Preso ao que matou. E a sentença dele é essa: ele vai morrer preso ao que matou. Então, quando os vermes que estão dentro do homem, né, que estão comendo de dentro para fora, sair, o que ele vai encontrar? O cara que o matou. E esses vermes vão comê-lo vivo, entendeu? É uma explicação muito. Eu achei interessante. Mas não há nada no texto que sugira essa ideia, querido. É porque a gente se empolga com algumas interpretações e acaba sendo levado na onda, tá bom? O corpo dessa morte aqui tem o mesmo significado da expressão a lei do pecado em meus membros, da qual Paulo tinha acabado de falar. É o corpo no qual o pecado habita, onde essa lei predomina, onde esse ser que escraviza esse homem está. É isso. É esse corpo escravo do pecado, esse corpo dominado pelo pecado. Tá? É disso que ele está falando aqui, querido. No fim do versículo 23, ele diz: este é o problema. Esta outra lei em meus membros está me pondo no cativeiro da lei do pecado que está em meus membros. Aí ele segue: quem me livrará desta lei do pecado que está em meus membros? Né? E agora ele chama essa lei de corpo do pecado ou este corpo da morte. Tá? Tem o mesmo sentido aqui, queridos. Esse homem quer ser libertado desta parte de si mesmo que é oposta ao homem interior ou à lei da mente. É esse o grito. Ele quer se libertar, querido,
dessa lei que está nos seus membros. Ele quer se libertar desse opositor, desse inimigo que está escravizando ele. É esse o sentido, tá bom? Olha, queridos, novamente aqui, existem estudiosos que tentam explicar esse texto dizendo que quando esse homem grita, miserável homem que sou, ele está dizendo apenas que há algo nele, nesse homem, que é contrário, abre aspas, ao meu Deus, contrário a seu Cristo, contrário à sua cruz, contrário ao seu Espírito Santo, contrário à sua vontade. Então, o grito nesse homem é porque há um conflito nesse homem, né? E nesse conflito ele sabe que existe algo que é contrário ao que Deus quer na vida dele. É só isso. É uma interpretação equivocada. De acordo com essa interpretação, nós estamos falando aqui de um homem plenamente regenerado que acha intolerável haver nele alguma coisa contrária a Deus e a tudo que se relaciona com Deus. Para muita gente, essa é a interpretação do texto. E eu repito, querido, isso está totalmente equivocado. Aí eu deixo o Lloyd Jones contestar, né? Ele pergunta assim: será que o homem que conhece a Cristo como Salvador, que conhece a glória da cruz e tem conhecimento acerca do Espírito Santo, simplesmente iria gritar: quem me livrará? Usaria ele este indefinido quem? E ele responde: não. De quem Paulo está falando é um homem que ainda não sabe quem pode libertá-lo. Tudo que ele sabe é que ele não pode libertar a si mesmo. O seu conhecimento da lei não pode ajudá-lo. Ele tem prazer nela, porém ela ainda não lhe é de utilidade, porque esta outra lei é muito mais forte do que ele. Ah. Esse homem não conhece ainda, querido, a obra de Jesus Cristo. Esse homem ainda não conhece a obra e o poder do Espírito Santo como uma realidade que está nele. Senão ele não clamaria: quem poderá me livrar, entendeu? Ele está numa condição miserável, está consciente do seu completo fracasso, de que há nele este outro poder em seus membros que ele não consegue dominar e que ele mesmo está dominado por esse poder, que ele está em cativeiro, na verdade. Ele está vivendo em completo fracasso, sem uma esperança. Por isso que ele grita angustiado: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desse pecado? Então não é um crente plenamente regenerado, né? E que encontrou alguma... Não, não tem nada a ver, querido. Repito, o homem descrito aqui é um homem derrotado. É um homem que tem a ponta da lança apontado para si, sabendo que ele não pode fazer nada para se livrar dela. É isso que Paulo vem dizendo aqui, tá? Ele não está lamentando que ainda há algo nele contrário a Deus, a seu Cristo, a sua cruz, ao seu Espírito. Não, não. Ele está lamentando a sua situação de desespero total, em que ele não vê saída para a situação que ele está. Por isso ele grita: miserável homem que sou. É interessante, querido. Você percebe, não é um crente plenamente regenerado. E isso me deixa curioso e eu não quero adiantar nada. E às vezes eu até evito, até mesmo de estudar, porque é bom essa curiosidade, né? Então pode haver alguém que experimentou algum tipo de regeneração, mas não uma regeneração total? Como é que funciona isso, na verdade? E isso vai ficar para as próximas ministrações, porque eu vou a conta-gota liberando aquilo que a gente vai aprendendo, tá bom, queridos? Para que nós possamos a aprender também. Então veja, esse homem não é um homem não regenerado, ou seja, ele não é alguém que ainda não conhece, não aceitou a Cristo, tá bom? Não pode ser um descrente. Vamos usar essa expressão logo. Ele não é um descrente, tá? Ele não é um descrente. Um descrente não teria esse tipo de conflito. Um descrente não teria a sua mente iluminada, tá? Não teria consciência dessa lei na sua mente, dessa lei nos seus membros, não teria de forma alguma, tá? Então ele é alguém
que experimentou algum tipo de regeneração. Mas até que ponto foi essa regeneração? Aí são cenas para os próximos capítulos. Nós não vamos nos ater a isso hoje, tá? Eu vou deixar nesse ponto, e aí na semana que vem a gente segue a exposição do texto, tá bom, queridos? Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos e te bendizemos, nós damos graças ao Senhor, porque temos a oportunidade e o privilégio de estudar a tua palavra, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por isso, Senhor. Pelo teu Espírito que ilumina a nossa mente, pelo teu Espírito que nos dá a tua palavra, Senhor, de forma que ela seja alimento para a nossa alma. Obrigado, Senhor. Que o Senhor fale conosco. Que essas reflexões, Pai, a respeito de Romanos 7, nos ajude a entender muito dos conflitos que nós vivemos como crentes, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai. Ministre ao nosso coração, fale ao nosso coração através daquilo que nós temos estudado, Senhor. Que o Senhor traga luz ao nosso entendimento, Senhor, de maneira que possamos viver um cristianismo, Senhor, mais leve, mais poderoso, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém.